sobre os discípulos no caminho de Emaús. Nada mais apropriado, porque hoje nós vamos lembrar não apenas a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, e muito se fala que Jesus morreu, mas o mais importante é que ele ressuscitou. E ele está vivo, por isso nós temos esperança. Lá em Lucas 24, eu vou ler os versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, eu vou ler aos pouquinhos, não vou ler tudo de uma vez, porque senão a gente se perde um bocado com a passagem. Começa assim: naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois discípulos, um deles era Cleopas, que não era apóstolo, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús fica distante de Jerusalém a uns 11.100 metros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e olha que lindo, e ia com eles. Os seus olhos, porém, os olhos dos discípulos, estavam como que impedidos. O que é isso? O que é que nos impede de enxergar o Jesus ressurreto? O que nos impede de nos enxergar esse Jesus que ressurgiu dos mortos? É a nossa incredulidade. Jesus está vivo, e o que nós estamos fazendo aqui hoje é a prova disso. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. E hoje, o que nos impede também de reconhecer a Jesus? Porque nós só reconhecemos aqueles a quem já conhecemos. Prestem atenção. Quando o texto diz que eles não reconheceram a Jesus, isso demonstra que eles já conheciam a Jesus. Eram pessoas conhecidas de Jesus. Um era Cleopas e o outro, o texto não diz o nome, mas certamente era um seguidor de Jesus. Eles nessa hora não reconheceram Jesus. Então eles perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Olha só a pergunta de Jesus. Eles falavam sobre Jesus. Então eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus? Eles disseram, começaram assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Nesse dia, era um domingo e já estava anoitecendo. Eles eram homens que caminhavam frustrados e decepcionados. Até aqui, nós podemos pensar que esses homens só sabiam da notícia da morte de Jesus. Nós podemos pensar até aqui que eles não tinham noção de que Jesus já havia ressuscitado. Mas aí o texto continua e revela a incredulidade deles. Aí eles continuam e dizem assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam quando elas disseram: nós já vimos então que eles eram discípulos, né? Não vamos esquecer isso. Eles tinham ouvido Jesus dizer que ele ia ressuscitar. O discípulo de Jesus, aquele que andava com Jesus, ele ouvia Jesus dizer: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E disse mais: eu vou preparar um lugar para vocês ao lado junto do Pai. Todos eles já tinham ouvido. Lá em Marcos 14, 27 e 28, isso foi dito aos discípulos na última ceia. Quer dizer,
muito fresquinha a notícia. Jesus não disse 3 anos atrás, no início do ministério, não. Foi na última ceia. Não apenas os 12 estavam presentes na última ceia. Porque lá em Marcos 14:16 está escrito assim: e saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde foi com os 12. Ou seja, outros discípulos, além dos 12, estavam nessa ceia. Eu sei que tem um quadro da Santa Ceia, que tem só os 12, né? A minha sobrinha ali ficava indignada quando via o quadro, dizia: mas tia Bada, como é que ele faz uma janta e não convida a mãe dele? Porque não tem Maria, né? Como é que pode, tia Bada? Aí eu fui explicar direitinho, né? Então não tinha só os 12, outros discípulos estavam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, as mulheres voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. Então esses caras no caminho de Emaús, eles sabiam que Jesus já havia ressurgido dos mortos. Eles não queriam acreditar. De fato, alguns de nossos, eles continuam, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Aí continua o texto: mas não o viram. Quer dizer, todo mundo, na verdade, sabia que Jesus já havia ressuscitado, mas aí eles continuam, mas não o viram. Olha só a falta de fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não vê. Está lá em Hebreus. E o versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, Deus tem galardão, Deus tem prêmio para quem se aproxima dele, para quem busca a presença dele, e não tem frustração, nem tristeza e nem derrota. Nós é que por falta de fé nós nos entristecemos, nos sentimos derrotados e nos sentimos frustrados. Não espere o pior de Deus para o seu dia amanhã. Se você busca Deus, se você crê nele, não espere o pior de Deus. Então, voltando ao texto, aqueles homens sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles preferiram ficar com a notícia da morte e colocar um ponto final em Jesus. Qual é a notícia que você está preferindo ficar com ela? Aquela que diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Aquele que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Aquele que diz que Deus tem tesouros escondidos para aqueles que o buscam. Ou você fica com a notícia da morte: acabou, eu não tenho jeito, agora acabou a minha vida, agora eu não tenho o que fazer, agora eu vou viver triste o resto da minha vida. Muita gente prefere assim. O Jesus deles morreu e está lá longe no céu. Mas Jesus está vivo e ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a Verônica não tivesse acreditado nisso naquele dia, teve um dia quando eu a conheci, eu fui para a casa dela e nós ficamos, não sei como é que a gente não amanheceu o dia ali, conversamos mais do que o homem da mala, e nós três, e depois a Regina deixou a gente sozinha e conversamos. Se ela não tivesse persistido, ela ficaria com a notícia: pronto, acabou, já deu. Mas ela persistiu e ela está aqui hoje contando testemunho. Então lhes disse Jesus: ó nécios! Ou seja, o que é um nécio? É uma pessoa que demora para compreender as coisas. Na verdade, nécio significa retardado. Jesus chamou os caras de retardados. Ô, retardados, abestados, né? Tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, irmãos, é uma figura de Cristo. Moisés é o libertador do povo, que tira do mundo, que significa Egito, e leva para a terra prometida, que mana leite e mel, que significa a vida abundante. Discorrendo por todos os profetas, continua o texto, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Irmãos,
Tudo nas Escrituras aponta para Jesus Cristo. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco. Eu imagino que maravilha a conversa. O próprio Jesus conversando com eles, e eles não sabiam que era Jesus. Fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar. Irmãos, apesar de tudo, Jesus ficou com eles, para que eles acreditassem. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, eu fico imaginando a cena. Cris, eu vou desfazer sua mesinha aqui só um pouquinho. Quando ele quiser subtrair. Aí diz que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, olha só o que ele fez. Deu ao povo. O que aconteceu? Então se abriram os olhos de todos e eles o reconheceram. Duas coisas aqui. Primeiro, o que eles viram? As marcas dos cravos. E segundo eles, tinham visto Jesus partir o pão. Vemos isso lá em Marcos 14, que diz assim: e comendo com eles, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. É o que nós vamos fazer agora. Mas ele desapareceu da presença deles. Quando eles viram os cravos, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Eles lembraram: meu Deus, eu já vi essa cena. Só que não tinha os cravos, é ele. Eu reconheço essas mãos. É ele. E mais ainda, aí diz: porventura, diz um para o outro, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Ou seja, a presença de Jesus, ela faz arder o coração da gente. É por isso que muitas vezes a gente se emociona, porque a presença dele é poderosa. A presença dele é sobrenatural. Não foi à toa que Jesus os chamou de retardados. A presença de Jesus fez arder o coração deles, mas eles preferiram confiar na notícia dos outros, a notícia de morte, e não naquela dada pelos discípulos, que sabiam que Jesus estava vivo quando nos expunha as Escrituras. E continua: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor já ressuscitou. Ressuscitou. E continua: e apareceu a Simão. Quem é Simão? Aquele cara, Simão Pedro, que negou Jesus antes do galo cantar por 3 vezes. Lembram dele? Mas por que Simão? Por que Jesus não escolheu João ou outro versículo? Por que ele escolheu Simão? Porque ele creu. Isso está lá em Lucas 24. Nesse capítulo, as mulheres voltam do sepulcro de Jesus, aonde elas viram 2 anjos e que disseram: por que procuras o vivo entre os mortos? Ele já ressuscitou. O versículo 11 diz que aos olhos dos outros, as palavras das mulheres pareciam como loucura, desvario, e não creram. Os outros não creram. Aí continua o texto, no versículo 12. Mas Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu vou parar aqui e nós vamos fazer uma oração bem curta. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós queremos reconhecer a Ti. Às vezes, Senhor, Tu estás tão perto e nós tão insensíveis e incrédulos, Senhor. Às vezes Tu estás tão junto de nós e nós tão embotados, tão impedidos de perceber, tão impedidos de discernir e de entender a Tua presença, Senhor. Mas hoje nós queremos que o Senhor nos abra os olhos. Hoje, Senhor, nós queremos Te pedir que nós possamos reconhecer-Te no partir do pão, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos abrir os olhos, Pai. Amém. Mas quais são as últimas notícias? Aqueles homens caminhavam e iam
com as últimas notícias para eles, eram notícias de morte. E hoje, você pode falar da Copa do Mundo, você pode falar dos protestos, pode falar das greves, de muitas outras coisas. Hoje nós lemos um texto que trata das últimas notícias daqueles dias. Eles estavam falando sobre os últimos acontecimentos. O que é que eu aprendo com esse texto? Em primeiro lugar, eu aprendo que muitas vezes as manchetes dos noticiários nem sempre devem ser cridas. Existem interesses por trás delas, interesses econômicos, interesses ideológicos, interesses corporativos, e quando lemos Mateus 28, versículos 11 e seguintes, nós temos a história de como os principais sacerdotes subornaram os guardas que guardavam o túmulo de Jesus para dizerem que Jesus não havia ressuscitado, e sim que os judeus roubaram o seu corpo. E essa notícia até hoje corre lá por aquelas bandas. Eles deram uma grande soma em dinheiro aos legionários romanos para que eles espalhassem essa notícia. Até hoje, irmãos, essas falsas informações têm sido divulgadas por interesses religiosos, ideológicos, econômicos e por aí vai. E nós nos tornamos muitas vezes fantoches, massa de manobra, que acredita em qualquer coisa que ouve e lê. A pergunta é, o que é que nos querem fazer acreditar nesses dias e por quê? A maioria das pessoas diz que quem crê em Jesus, quem crê em Jesus é meio doido, que está tudo errado, que a Bíblia só tem mentira, porque os meios de comunicação pertencem a pessoas que têm seus próprios interesses. Muita gente pensa que tem opinião, mas na verdade é manipulado por grupos que querem nos fazer acreditar em certas coisas que noticiam. Há notícias que são claramente tendenciosas. Há um sociólogo que diz que o governante tem o poder de fazer de sua ideologia senso comum. O que é senso comum? É aquilo que eu penso e que faço com que todos acreditem naquilo que eu penso. Eu faço através daquilo que eu digo e através dos meus atos com que todos acreditem que aquilo que eu faço é bom e verdadeiro. Mas voltando ao texto, eles dizem no versículo 18: és tu o único que ignora os últimos acontecimentos? Quais são os últimos acontecimentos que eles estão dizendo? A morte. És tu o único que ignora os últimos fatos? A morte. Tu ignoras o que aconteceu em Jerusalém? Você não esteve lá na sexta-feira, quando ele foi crucificado? Você não viu numa cruz? Nós pensávamos que ele iria redimir a Israel. É o mesmo que acontece conosco hoje. Nós não vimos. Eu e você não vimos Jesus andando pelas ruas. Eu e você não vimos Jesus na cruz. Eu e você não vimos os lençóis. O mundo quer que nós acreditemos que ele morreu e que ele não ressuscitou. E mais ainda, que ele não é o Filho de Deus. Mas aquilo que ele faz nas nossas vidas, aquilo que ele transforma em nós, aquilo que ele faz por nós, faz com que tudo isso se torne mentira. Porque essa não é a última notícia. Pois bem, essa era a última notícia para eles. Eles pensavam que essa seria a manchete que marcaria os dias vindouros. Jesus, aquele homem de Nazaré que fez tantos milagres, morreu. E agora os seguidores já nem lembram dele. Seria, portanto, a manchete dos últimos tempos. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto é que as últimas notícias podem não ser tão ruins e que Deus pode estar tão perto de nós e que por causa do nosso mau humor, da nossa decepção, do nosso sentimento de derrota, não conseguimos percebê-lo, que foi o que a Verônica disse aqui hoje. É interessante que o Espírito Santo é um só. A mensagem dela completa essa. Os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo, é o que diz o versículo 16. Mas apesar de nossos olhos estarem como que impedidos de vê-lo, eu aprendo com esse texto que mesmo que as notícias sejam mesmo muito ruins, Jesus vai com você. Olha só o texto. O versículo diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Jesus vai com você, Ele está com você, Ele prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias. Mesmo que você não consiga enxergá-lo, Ele vai com você. Você não vai sozinho. E é que nós cantamos. E dessa estrada eu me desvio nunca mais. Como é que você não está sozinho? Nós cantamos isso hoje. Nunca mais nós vamos estar sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. Enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, Ele estará conosco todos os dias. Nós ensinamos uma peça há 2 anos, 1 ano e meio atrás, e nós vimos que o diácono, que o Aikinan fez o papel do diácono, ficou após o arrebatamento. Interessante é que o Aikinan, ele ficou muito emocionado, porque ele sentiu como ele percebeu como ele se sentiria caso isso acontecesse. E o diácono dizia, a fala do diácono mais importante é que ele dizia assim: pela primeira vez nós estamos sós. A igreja de Cristo tinha sido arrebatada. De repente Jesus se aproxima, voltando ao texto, de repente Jesus se aproxima dos 2 discípulos e começa a andar com eles. Eles olham para o lado, mas não o reconhecem. Aquele que anda ao lado deles, e eu acredito que a razão é simples: Jesus havia ressuscitado e as marcas da sujeição não existiam mais. Aquelas marcas de espancamento haviam desaparecido. Aquele Jesus estava em perfeito estado. Muitas vezes Jesus está tão perto e tão próximo de nós, e nós estamos procurando por Ele tão longe. Tem gente que diz que não está sentindo Deus perto dele ou com Ele. Mas eu vou te dizer uma coisa: sentindo ou não sentindo a presença de Jesus, Jesus disse assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a sua chama arderá em ti, porque o teu nome está escrito na palma da minha mão, diz o Senhor. Como é que você pode esquecer um nome que está escrito na palma da sua mão? Quantos aqui já não escreveram na palma da mão para não esquecer alguma coisa que tem que fazer? Quantos? E Jesus diz para mim: eu não esqueço de você, porque o teu nome, Mara, está escrito aqui, olha. Todos os dias, quando eu olho para minha mão, como é que você vive sem olhar para a sua mão? Seu nome está aqui, ó, na palma da minha mão. O que nos impede de percebê-lo são as últimas notícias que nós recebemos. Porque pode ser que alguém tenha magoado você. Pode ser que uma porta tenha se fechado. Pode ser que você tenha recebido um não como resposta. Ou ainda esse problema pelo qual você passa parece não ter solução. Você olha para frente e diz: eu não sei de onde Deus vai tirar solução para esse problema. Mas o seu nome está escrito aqui. Ele não vai esquecer de você. Não vai. Ainda que você, não importa o que você faça, Ele não vai esquecer de você. Em terceiro lugar, eu aprendo que Jesus começou um diálogo com os discípulos para que eles compreendessem que as notícias não deveriam afetá-los tão profundamente. O noticiário dos homens. Jesus chega perto deles e diz: por que é que vocês estão assim tristes? O que é isso que vos preocupa? Ele vê homens angustiados naquele momento, deprimidos, entristecidos. Eles dizem: ué, você não está vendo como quem diz assim, você é louco ou quê? Você não tem sentimento? Você não sabe dos últimos acontecimentos? Você não sabe por que nós estamos arrasados? E aí é que nós entramos e muitas vezes dizemos para nós mesmos: eu tenho motivo para estar arrasado. Será que você não tem sentimento? E Jesus olha para ele e diz: quais? Glória a Deus. Jesus está dizendo para você hoje que apesar
de você pensar que Ele não sabe o que você está passando, Ele sabe. Ele sabe o que você sente. Ele sabe como você está angustiado. Ele sabe como você se sente. Mesmo que Ele não venha e diga para você, olha, eu estou aqui. Mesmo que você não sinta, Ele sabe e Ele vai com você. Será que Jesus não sabia? Eu aprendo aqui que o que é manchete nos jornais dos homens não é manchete no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque Deus não vê as coisas como eu e você vemos. E eu me alegrei muito redigindo essa mensagem. Os nossos olhos podem ficar embotados por causa dos nossos sentimentos, mas no mundo espiritual os sentimentos não dominam. O que é notícia principal para os homens, para Deus não é nada, porque os homens estão sempre atrasados com relação às últimas notícias. Eles estavam tão deprimidos que estavam sem esperança, frustrados, decepcionados. Às vezes acontece conosco. Há acontecimentos que nos fazem desacreditar do futuro, e o futuro passa a ser uma incógnita, e por sinal muito dura e difícil de aceitar. Mas enquanto você chora, pedindo a ajuda de Deus, Ele vê você vitorioso lá na frente. Deus não vê você assim. Deus vê você lá na frente. Deus não vê você caindo. Quando a Verônica estava chorando, disse que caiu muitas vezes, Deus não via. Deus via ela hoje aqui pregando. Amém. Hoje. Eu acho que foi por isso também que eu chorei tanto. Porque o que Deus via era ela aqui, pregando a Deus, em pé na presença dele. Às vezes você foi abandonado, abandonou alguém, como aconteceu com Pedro, que por 3 vezes porque negou a Jesus. É interessante que quando Jesus ressuscita, ele reaparece dizendo, olha só, primeiro disseram, mandou chamar os discípulos e Pedro. Olha só o que Jesus diz. Avisa para Pedro. Glória a Deus. O cara negou a Jesus 3 vezes. Algum outro fez alguma coisa, pisou na jaca como Pedro? Não, ninguém. Mas Jesus ressuscita e diz, vem cá, avisa para Pedro. Por quê? Avisa para ele. Pedro pode ter negado a Jesus, mas Jesus não abdicou, não abriu mão de Pedro, nem de mim, nem de você. Jesus está sempre disposto a recomeçar conosco, como disse a Verônica. Muitas vezes a culpa, o medo, a decepção nos cegam, tiram a nossa percepção da realidade, da verdade do que Deus está dizendo, e aí começamos a passar as páginas de nossos dramas existenciais e relembramos aquilo que não nos dá esperança. Irmãos, tem que ter atitude. Se ela ficasse só chorando, não adiantava nada. Você tem que enxugar as lágrimas e fazer alguma coisa. É quando nós nos mantemos fiéis aos sentimentos que nos escravizam na derrota. Não vai dar certo mesmo. Mais uma que eu tentei e não deu certo. Tem gente que diz para pastor, eu tenho o dedo podre, a mão podre, tudo podre, nada da minha vida dá certo. Tudo que eu tento dá errado. Irmãos, você não vai ser vitorioso da primeira vez que você tentar, não. Não é assim. A Bíblia fala em perseverança. É quando nos mantemos leais às tragédias do passado. É quando nós fazemos propaganda ou publicidade do que não deu certo em nossas vidas. Pare com isso. Deus não se repete. Quem se repete é o diabo. Ele faz a mesma coisa com todo mundo. Ele buzina a mesma coisa nos ouvidos de todo mundo. Olha só o que eles dizem. Ele foi morto e crucificado. E nós pensávamos que ele, Jesus, iria trazer libertação para nós. Ou seja, eles estavam dizendo, Jesus nos enganou. Nós fomos enganados, por isso nós estamos frustrados. E eles estavam se sentindo muito bem, porque estavam naquela situação tão chorosa. Conosco também é assim. Aí começamos a fazer publicidade da nossa dor. Fazemos propaganda do nosso sofrimento. Eu não sirvo para nada. Eu não presto para nada. Aí é uma lamúria, é um desabafo, uma reclamação sutil e às vezes para a pessoa errada. Tem gente que vive
a dor do passado e diz: eu fui enganado, eu fui pisado, eu fui abandonado. Você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que é ser assim, como me machucaram, você não conhece a minha dor, você não sabe o meu problema. E aqueles homens vão caminhando e dizem: fomos enganados. Eu pensei que ele seria o libertador de Israel. Todo mundo pensava que Jesus ia chegar montado num cavalo branco, com uma espada, ia passar os romanos todos no fio da espada, e o povo de Israel: ei, chegou nosso libertador. Mas não. Jesus falou, aliás, Paulo lá na frente fala, que Jesus quer nos libertar de todas as nossas cadeias. A cadeia daquele povo não era o Império Romano. A cadeia daquele povo, individualmente, eram eles mesmos. Deus quer libertar você de si mesmo. A maior obra redentora que Deus faz na minha vida não foi curar aquele tumor na cabeça, não foi no coração, nem dos olhos, nada, irmão, nada disso. O que Deus faz por mim todos os dias, e eu sou grata a Ele, eu choro na presença dEle, é me livrar de mim mesma. Porque se eu estivesse entregue a mim mesma, eu seria um fracasso, irmãos, um fracasso. Não serviria para nada e o diabo teria razão. Mas com Ele posso todas as coisas que me fortalecem. Todas as coisas são possíveis para aqueles que amam a Deus. Amém. Todas. Quais são as últimas notícias? São ruins? Mas essas notícias são velhas na sua vida. A boa nova é que Jesus vive e por causa disso você vai ter um amanhã. Não espere o pior de Deus. A quarta e última observação que nós fazemos quanto a esse texto é que os homens estão sempre atrasados com relação às coisas que Deus faz. Porque naquele mesmo dia a morte foi vencida. Amém. Muitas vezes nós somos insensíveis àquilo que Deus está realizando em nossas vidas. Deus estava fazendo uma coisa nova, a ressurreição. Aqueles homens disseram: esse já é o terceiro dia, como ele diz, hoje já é domingo. Ele disse que ia ressuscitar, hoje já é o terceiro dia. Eles ainda estavam com a notícia de sexta-feira e diziam: ele disse que ia ressuscitar, hoje já é o terceiro dia era domingo, já era domingo, e eles ainda estavam apegados à velha notícia de sexta-feira. Havia uma notícia que eles sabiam, mas não queriam acreditar. Jesus morreu numa sexta-feira. E a notícia daquele domingo era outra. Se o Vinícius, que é jornalista, fosse dar a notícia, seria mais ou menos assim: nessa manhã de domingo, o sepulcro onde estava o corpo do Galileu se abriu, o selo romano foi quebrado, e um ser surpreendente, com o rosto como de um relâmpago, foi visto sobre a pedra. Ponto. Afirma-se que o Galileu apareceu vivo, mesmo após ter sido crucificado e morto. Todos estão atônitos. De agora em diante, o que pode acontecer se nem a morte conseguiu detê-lo? Glória a Deus. Essa é uma notícia que um jornal daria. Não fique preso às notícias de sexta-feira. Não fique preso à notícia de morte. Acabou tudo, morreu, a tumba se abriu, ele vive. Deus tem um recomeço para mim e para você. Não fique preso à notícia do passado. Quando você perdeu, quando te humilharam, quando te abandonaram, quando você se frustrou, quando você gastou a sua vida com tudo que não servia, quando muitas coisas deram errado na sua vida. O que Deus quer com você agora é ressurreição. Glória a Deus, aleluia. É novidade de vida. Não fique apegado ao que passou, porque Ele fez tudo novo. Quais são as últimas notícias que você tem dado ouvido? Atualize os seus sentimentos com as ações de Deus hoje. Deus está entrando aonde você não pode entrar. E agindo Ele, quem pode impedir? Deus está trabalhando por você nesse momento. As pessoas às vezes não entendem porque não usamos crucifixo pendurado. Nós não usamos o crucifixo porque o nosso foco não é a morte. O nosso foco não é o fato dele estar em cima de uma cruz. O nosso foco é a vida. Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. A cruz está vazia.
vazia. Ele não está mais lá, porque Ele vive e vai viver eternamente. Essa é a sua manhã de ressurreição. Essa é a minha manhã de ressurreição. Hoje nós estamos celebrando a vida dele. Você pode fazer a opção de continuar anunciando as suas notícias antigas. Você pode continuar apegado às suas coisas antigas. Eu sofri isso, eu sofro isso, eu passei por aquilo, Jesus morreu. Ou então você pode viver a boa nova. Ele ressuscitou. Ele venceu para que eu e você vencêssemos também. Domingo de manhã, a pedra foi rolada por um anjo. Se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa que incomoda você na sua vida. Ele pode vencer qualquer problema que você esteja atravessando. Ele pode vencer qualquer dor que você esteja passando por ela. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Amém. Eu quero lembrar aquilo que me fortalece. Mas aí você diz: mas pastor, e os meus sentimentos? Eles mentem para você todos os dias. Seus sentimentos dizem para você que você é um coitadinho, que você é um derrotado, que você é uma loser. Mas isso não é verdade. Atualize seus sentimentos com as últimas notícias. Jesus vive. E o mais importante, Ele está voltando. A Bíblia diz que Jesus expunha as Escrituras e que quando Ele partia o pão, os olhos dele se abriram. Esse é o pão dos céus que abre os nossos olhos. A palavra de Deus. Já estou terminando. Quais são as boas novas? Jesus te ama. Ele sabe por que é importante abrir as Escrituras. Você sabe por que é importante abrir as Escrituras e partir o pão? Porque os seus olhos vão se abrir e você vai reconhecer a Jesus na sua vida. Então você vai receber a vida que Ele tem para você. Você pode não entender hoje as notícias de sexta-feira e se pergunta: por que é que ele morreu? Por que é que eu tive que sofrer essa dor? Por que é que eu tive que passar por tudo isso? Por que é que eu estou nesse deserto hoje? Você não entende, mas eu quero te dar a boa nova. Isso aconteceu para que você ressuscite em Cristo. Amém. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Isso tudo aconteceu para que você viva a boa nova de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar. Irmãos, diga a Deus agora que você não vai mais viver lambendo as suas feridas e com pena de si mesmo. Diga a Deus agora que você não quer mais viver de autocomiseração e de autopiedade. Diga a Deus agora que você vai esquecer as coisas que ficaram para trás. Que você vai avançar para as coisas que eu te fiz. Diga a Deus agora que você vai crer nas boas novas. E nós vamos orar agora, porque você não está lutando sozinho. Glória a Deus. Apresente a Deus as suas lutas e os seus olhos vão se abrir. Hoje Deus está tirando a cegueira dos seus olhos. Está tirando essa parede que você levantou diante de si mesmo para não sofrer mais. Você levantou a parede para não se sensibilizar mais. Todos nós sofremos para chegarmos até aqui. Mas hoje nós vamos entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Você não entende por que é que você passou e passa por tantas coisas, mas Jesus está vendo você agora. Ele vai pegar essas notícias ruins, vai produzir uma ressurreição na sua vida, na sua família e na sua fé. Ele vai curar essas lembranças que não te trazem esperança, mas que vão se tornar testemunho de vida. Para que outras pessoas creiam que eles também podem ser transformados e curados por quem venceu a morte. Essa é a boa notícia, irmãos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E tudo isso para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que os teus olhos sejam abertos agora, para enxergar a misericórdia e o amor de Deus passeando no nosso meio. Ele preparou um futuro para você. Você tem uma promessa. Você pode ser o primeiro da sua família a enxergar o mover de Deus, mas outros virão. Creia,
Não viva a notícia velha de ontem. Hoje é um novo dia e Deus fará coisas novas por você hoje. Porque Ele vive. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar.